Como é que o Emerson Fittipaldi se sente sendo o homem que descobriu o caminho das pedras do automobilismo brasileiro? Você foi o primeiro na Fórmula 3 a ser campeão, foi o primeiro a ganhar e correr na Fórmula 2 e na Fórmula 1 e ter esses títulos de 72 e 74. Olha, Lemir, eu primeiro, da onde eu comecei, quem foram meus ídolos, né? O Fangio e aqui no Brasil, Chico Landi. Então eu segui um caminho que muito pouca gente sabe, que Chico Landi abriu, internacional para piloto brasileiro. Foi o primeiro brasileiro a participar num grande prêmio. Na época de Fórmula 1 não era campeonato do mundo, mas já era uma corrida de Fórmula 1. Então eu me sinto assim como seguindo o meu ídolo, que foi o Chico Landi e o Fangio. E quando eu cheguei na Europa, fui o primeiro a ir para a Europa numa fase assim nos anos 60, no fim dos anos 60, mas foi uma época que eu cheguei na Inglaterra com a Fórmula Ford, que era uma categoria assim de projeção para um piloto jovem, internacional. E eu cheguei na época no lugar certo, na hora certa, na Fórmula Ford. Tive um relativo sucesso com a Fórmula Ford. E aí na Fórmula 3 muito sucesso. E isso alavancou não só a minha participação, mas junto comigo já no ano seguinte veio o Wilson, o José Carlos Patti, o Lian Duarte, o Luiz Pereira Bueno, Alex Dias Ribeiro. O Alex Dias Ribeiro. Aí veio uma leva de brasileiros junto comigo. E eu, de uma maneira ou outra, liderando esse movimento brasileiro de invasão do automobilismo internacional, né, que começou um pequeno comitê e hoje... Digo, hoje, assim, te dá um certo orgulho, assim, de ter ajudado todo esse pessoal? É muito gratificante, tudo desde a carreira do Nelson, do Ayrton, que foram excepcionais campeões mundiais. E, coincidentemente, há 2 dias atrás, eu liguei para o Nelson para dar os parabéns pelo Nelsinho, que acabou de ganhar o campeonato inglês de Fórmula 3, que foi meu primeiro campeonato, que tem até a foto ali. O primeiro campeonato que eu ganhei. E que, com aquele campeonato, acho que eu me estabeleci assim, no mundo internacional de competição, como um piloto com chance de ter um futuro fora do Brasil. Então, eu fico muito feliz de ver tantos brasileiros com tanto sucesso em tantas categorias no mundo hoje. Você pega campeonato japonês, campeonato europeu, campeonato americano, todas as categorias, desde o kart. É muito bacana. O brasileiro está hoje como piloto respeitado, como jogador de futebol brasileiro no resto do mundo. Você que sonha todas as noites com corridas, né? Quase todas as noites com corrida. Você deve vir na tua cabeça algumas largadas de 1972, né? Hoje todos os senhores grisalhos aí, né? Como os que sobraram naturalmente, como o Stewart, como o de Adamit, como o Wicks, né? Esses sonhos, assim, como funcionam, assim, como essas lembranças de 72, né? Eu acho que são lembranças assim que marcaram muito a minha vida, com certeza, e é muito bom encontrá-los de novo. Esse ano eu tive com o Jack Hicks, então nós durante tantos anos estivemos juntos num mundo tão difícil, tão competitivo, e quem ficou para conversar, quando encontro com o Carlos Reutemann, eu estive na Argentina com ele, nós fomos no bar, ficamos conversando até às 6 da manhã, sobre o nosso mundo da Fórmula 1 dos anos 70, que era um mundo diferente. E a geração dos anos 70 é uma geração, assim, acho que muito especial, que tinha muitos campeões, muitos talentos que não foram campeões mundiais, mas poderiam ter sido campeões mundiais, no mesmo nível. E isso é um grupo, assim, que eu digo, muito especial dos anos 70. Mas como que em 72 você tinha todos, o Ickx, o Regazzoni, o Denny Hulme já era, o Reutemann, eram pilotos candidatos a campeão em potencial. Agora é difícil, você vê um grid e vai ter 2 campeões agora, o Schumacher e o Villeneuve, mas não tem. Como administrava o orgulho, a ambição e a pretensão, assim, e a disputa entre aqueles ídolos? É uma época diferente, é muito difícil julgar o que aconteceu, mas uma coisa eu tenho certeza, o automobilismo daquela época, a Fórmula 1 daquela época era muito equilibrado tecnicamente.
os carros eram muito parecidos, existia assim um nível técnico das equipes bem parecidos e os pilotos com uma disposição e uma motivação, eu acho que um pouco diferente do que é hoje em dia. A formação naquela época era um pouco diferente do que é hoje em dia. Você diria mais técnica? Eu acho que é uma formação um pouco mais mão na graxa, participava mais com a preparação do carro, crescia mais junto com a mecânica do automóvel, ligado assim por um esporte com muito mais alto risco que tem hoje em dia. Eu acho que isso também faz uma diferença. Mas não quer dizer que hoje não tem os talentos, mas os talentos estão confundidos com o desequilíbrio entre os carros e as equipes. Então, você pega o Alonso, por exemplo. Como é que eu sei que o Renault do Alonso está perto de uma Ferrari num grande prêmio que ele não larga bem? A gente não sabe avaliar. É o Alonso ou é o Renault que não está? E o Schumacher realmente é tão bom, ele é muito bom. Isso não há dúvida. Existe outro que está andando perto, existe o Kimi Räikkönen que está muito perto, o Juan Pablo Montoya, o Alonso. Existem novos valores. O Rubinho, quando está num dia bom, ganha do Schumacher. Mas naquela época era claro para a imprensa, era claro para os pilotos, uma unidade de equilíbrio muito maior do que existe hoje em dia. Então o espetáculo era muito maior, a expectativa de quem vai vencer sempre existia no ar, não existia uma certeza, existia sempre aquela ansiedade, que essa pista, quem é que vai ganhar, quem que será. Existia uma competição que hoje não tem mais na Fórmula 1. Pilotos iam almoçar, jantar junto com as famílias, né? O Reutemann vinha te visitar aqui na tua casa, o Ronnie Peterson ia visitar na tua casa na Suécia, você ia na casa do Stewart numa macarronada. Aquilo era mais profissional e menos, eu diria assim, agentário do que é hoje, assim? Era mais uma grande família, né? Havia um risco muito grande, acho que pelo risco grande da época, havia assim, uma congregação entre os pilotos muito maior do que existe hoje em dia. Era uma época mais assim, vulnerável a um acidente feio. Eu acho que isso ligava muito os pilotos. Existia muito essa ligação de companheirismo, né? Mas quando eu guiei o carro do Tazio Nuvolari, o Fórmula 1 de 1932, e guiei a Mercedes de Fórmula 1 1937, na minha imagem, eu acho que aquela época, que era uma época romântica do automobilismo, onde os pilotos ou eram de famílias ricas, barão, conde, príncipe, que a própria família, o próprio governo comprava um carro para ele. Então, eu acho que aquela época era muito mais uma época romântica, uma época nostálgica do automobilismo, mais assim, improvisado, mas ao mesmo tempo eu tenho o maior respeito por aqueles pilotos, porque guiar um carro daquele durante 4 horas, sem cinto de segurança, sem capacete, uma touquinha de couro, e o carro muito difícil de guiar, e segurança zero nas pistas, a hora que você batia, você saía voando e batia de cabeça no chão. Quer dizer, aí eu respeitei quando eu guiei esses carros na fase antiga da Fórmula 1. Eu acho essa época a época mais romântica e nostálgica da Fórmula 1. Só um paralelo, de 72 e 74. Foram 2 temporadas bem diferentes, mas repetir o título é tão bom como ganhar o primeiro, sei, mas qual foi a diferença? A diferença é que o primeiro título com a Lotus, sendo o primeiro, foi mais importante, eu era mais jovem, mas ao mesmo tempo eu tinha um carro assim muito constante e que foi assim me dando uma segurança cada vez mais para ganhar o título, apesar de ser o primeiro. E com a McLaren foi muita luta para conseguir ganhar aquele título aquele ano. Um carro muito inconstante, com up and downs, e uma expectativa muito grande, inclusive o último grande prêmio, o Watkins Glen. Os teus maiores amigos na Fórmula 1 daquela época, de 72, 74, assim? O que eu mais gostava, que eu convivi muito perto de mim, foi o Ronnie Peterson, que era um grande amigo meu, que foi companheiro de equipe em 1973,
que eu tive assim um relacionamento espetacular, apesar da imprensa. Lógico que tinha uma super rivalidade, né, entre eu e o Rony. E a imprensa achava que tinha briga, ao contrário. Eu sabia tudo que o carro dele tinha, ele sabia tudo que o meu tinha, um ajudava o outro. Mas só tem uma coisa, se diz na Fórmula 1 que o primeiro inimigo é o companheiro de equipe. É o primeiro que tem que matar, o primeiro que tem que ganhar, não é verdade ou não? A minha filosofia é um pouco diferente. A minha filosofia é a seguinte: quanto mais meu companheiro de equipe me ajudar a acertar o carro e eu ajudar ele, nós dois vamos melhorar e tem mais 20 caras que eu vou ter que ganhar. Então eu prefiro estar com um carro, só competir contra um, mas esse um, nós dois juntos conseguimos vencer os outros. E além do Ronnie Peterson, outros amigos teus, assim, o Stewart, por exemplo, foi teu Jack grande foi amigo. muito amigo meu, sem dúvida, não é amigo meu até hoje, tenho o maior respeito por ele, mas não foi tão perto como foi uma geração diferente já. O Rony foi a mesma geração, eu tive um relacionamento muito especial com o Rony. Mas o Carlos Reutemann também é muito amigo meu, ainda não. Então. Os Stewart se visitavam na Suíça, não? O Stuart, a gente morava perto, a gente se visitava, ele é muito divertido. Eu tive ótimas passagens com ele e também quem ficou muito amigo foi o Mario Andretti, que no começo da Fórmula 1, ele veio dos Estados Unidos, eu vim do Brasil, nós éramos assim invaders na Europa, né? Nós invadimos a Europa, mas no passar dos anos a gente foi criando uma amizade muito grande e um respeito muito grande pelo outro. Até hoje é um grande amigo meu. Um jogo não muito limpo assim. Que tinha na época? É, que você teve. Eu acho que o Clay Regazzoni era um piloto assim complicado para você estar perto dele. Ele era um super campeão, mas era muito imprevisto o que o Clay ia fazer. E você sabe quando você tem o seu espaço que o carro ocupa, e se alguém quiser ocupar aquele seu espaço, vai bater. E só dá um carro naquele espaço. E às vezes o Clay ocupava o seu espaço. Ele era bom piloto, mas não entendia de física. Não entendia de física. Eu acho que tem muitos pilotos que iam ter que ter uma aula de física. Você deu uma boa ideia ali nele. Ferrari tinha alma. A Lotus também tinha? Eu tinha um diálogo sempre com todos os carros que eu ia. Quando não se comportava, eu xingava. Mas normalmente não, eu tratava sempre com carinho. E eu transmitia isso para os mecânicos. E os mecânicos sabiam que aquilo era muito importante para nós. Então acho que esse carinho que eu tinha pelo carro, eu queria que os mecânicos também tivessem, que não ficassem com raiva. E tudo isso tem uma ligação muito forte, né? Na hora os mecânicos são pessoas também tão importantes em montar um carro. E se você pensar um piloto, naquela época principalmente, a vida do piloto estava na mão do mecânico. Se o mecânico errasse alguma coisa, ia quebrar uma peça, ou estava mal montada, com uma roda que eu perdi na África, podia ser um acidente fatal ali. Mas o relacionamento naquela época do chefe dos mecânicos com o piloto era um relacionamento muito especial, porque também era um relacionamento de quase risco de vida, né? Se o chefe dos mecânicos e os mecânicos se não trabalhassem bem objetivos, com profissionalismo, errar alguma coisa, o piloto estava correndo risco de vida. E como é que trata o medo? Como é que trata... você vai para uma corrida, todo mundo acha que você é invulnerável, que você não tem medo. Mas como é que reage o piloto lá? Quando é que começa o medo? Na hora de largar, na hora de classificar? Quando é que ele passa? Eu acho que é muito respeitar o limite, seu limite do carro. E todo piloto, eu não conheço nenhum piloto que não tenha medo. Todos que eu conheci, que eu conversei, têm medo. Os bons? Todos os bons que eu conheci têm medo, porque na hora que você tiver uma falha mecânica, na hora que você abusou demais e perdeu a aderência do carro, está saindo da pista antes de bater, você vai ter muito medo. E aqueles poucos segundos da hora que você está sendo levado para um acidente, não é? Porque você está tudo na pista, tudo indo bem, de repente o carro foi e você sabe que você vai bater em algum lugar. Aqueles 2 segundos, 1,5 segundos são uma eternidade até bater. E isso aconteceu com todo mundo. E é mentira o piloto que falar que não tem medo quando isso vai acontecer. O piloto tem que ser fatalista, porque o Ickx dizia, quando eu saio de casa, do hotel,
eu olho para trás e pergunto, será que eu vou voltar? E isso passa na cabeça do... Eu acho que cada piloto tem o seu approach mental, né? A sua filosofia de vida, a vida física, a vida espiritual. E tem pilotos, acho que estão num patamar diferente, com uma paz diferente. Mas o dia que eu comecei a pensar e estar preocupado no cockpit, se vai acontecer um acidente comigo, na hora que eu estava ali exercendo aquele meu esporte, que é a minha paixão, que eu mais gostava, e eu senti algum tipo de preocupação, eu falei, vou parar. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Aí você não consegue vencer psicologicamente a preocupação. Você não pode andar a 100%, 110% se você tiver uma preocupação, insegurança em relação àquilo que você está fazendo naquela hora. Você tem que ter uma confiança total, apesar de você saber que tem um risco. O exemplo que eu sempre dou, você está ligado, quando você senta no cockpit do carro, você tem um fio ainda no box ligado no mundo. Antes de sair do box, você desliga aquela tomada, aí você está no seu mundo, sozinho, pensando o que você vai fazer daqui para frente a cada segundo. Se tiver alguma preocupação na cabeça, para, porque não dá para guiar com preocupação. Era muito mais humana a Fórmula 1, que dependia da dedicação e do interesse e da responsabilidade de cada pessoa que fazia do cara, colocava a roda e tal, porque não tinha computador, nem para os mecânicos, nem para o piloto. Não existia ajuda eletrônica naquela época e era muita informação que o piloto sentia e passava para os mecânicos, para o engenheiro, e eles trabalhando no carro manualmente, com bem-estar de poder trabalhar, com uma atitude positiva também de trabalhar. Você tinha que ter um clima muito positivo na equipe, porque era o fator humano ali, o trabalho era muito tato, a intuição, pegar na peça, olhar, ver, porque os testes também não tinham testes eletrônicos como tem hoje em dia, o feeling do mecânico, até vamos trocar essa ponta de eixo, porque já está assim, olha aqui a marquinha nela, quer dizer, era uma coisa muito mais intuitiva, muito mais o relacionamento, o espírito da equipe ajudava a dar o resultado também, porque não existia eletrônica, era bem diferente, era muito mais humano do que é hoje em dia. Por que chamava o Emerson de bunda de veludo? Eu acho que a sensibilidade que um piloto tem que ter para sentir o carro e transmitir isso para o chefe de equipe, para os mecânicos, era muito importante na época, porque não existia comunicação de computador como tem hoje em dia. Então você tinha que desenvolver a capacidade de comunicação e o que você está sentindo na bunda, que é que vai dizer o que o carro está fazendo para o chefe de equipe e para o engenheiro. Então essa comunicação era muito importante na época. A gente sentia que o Emerson Fittipaldi, por exemplo, como ele era tratado pelo interesse comercial do Colin Chapman, porque aí começou o interesse. Você era um piloto com capacidade, com potencial para ser campeão, e é o que ele queria. Como era esse relacionamento? Você chegou a me dizer uma vez que você perguntou para ele sobre Jim Clark e você recusou a falar. O Colin Chapman tinha passado por experiências difíceis, que ele perdeu o Jim Clark, depois ele perdeu o Jochen Rindt, e numa época, numa fase muito difícil. E eu comecei a ter um relacionamento muito forte com ele, muito bom. Perguntava sobre o Jim Clark, que era um grande ídolo meu também, ele preferia não falar nada, ele falava muito pouco. E aí um dia ele chegou, depois de um ano que eu estava guiando para ele, no fim de 71, ele falou, Emerson, eu vou me manter um pouco distante de você, porque eu não quero sentir o que eu senti quando eu perdi o Jochen, e que para mim foi difícil escutar isso, porque mostrou que tinha um alto risco naquela época. E era um momento que o automobilismo vivia de muita tensão pelo alto risco. E é um movimento de melhorar a segurança, você lembra disso? O Jack Stewart e o Joe Bonnier tentando, através da Grand Prix Driver Association, a Associação dos Pilotos de Fórmula 1, exigindo as pistas melhores,
com uma segurança melhor, os carros bem mais seguros, a assistência médica nos autódromos. E eu acho que tudo isso foi elevando o nível de segurança e hoje está uma maravilha comparado ao que era. Hoje é muito seguro. Quando eu guiei o carro do Schumacher agora em julho, eu falei, eu quero correr de novo, quero voltar na máquina do tempo. Ia ser o máximo pilotar uma Ferrari. É válido dizer que o Chapman pegou o avião e virou de cabeça para baixo para fazer o Fórmula 1? Que o Fórmula 1 é um avião invertido, quer dizer, tem que ficar no chão, dar um force? E a ideia do Colin do carro efeito solo foi usar o ar que existe por baixo do carro, porque até 1976, se não me engano, que foi quando o primeiro efeito solo surgiu, todo engenheiro aerodinâmico estava preocupado com o ar que corre por cima do carro. Embaixo do carro tinha um espaço que passava um ar, mas nunca ninguém ficou preocupado. De repente o Colin Chapman falou, aquele ar tem muita pressão lá embaixo, além de eu usar o ar por cima com a asa ao contrário, eu vou começar a tirar proveito do que está embaixo do carro. E inventou a lateral, que eram duas asas de cabeça, exatamente o que você falou, uma asa invertida. A partir dali, de 1976, quando o Colin inventou o carro efeito solo, o ar embaixo do carro ficou a ser muito importante. E você sabe historicamente, cada ano, quanto mais rápido os carros ficavam, mais perigosos, entrando em curva mais rápido, a FIA tentava fazer o regulamento para desacelerar o carro. Mas é fantástico a tecnologia, o desenvolvimento técnico, aonde o ser humano consegue chegar, né, que eles iam procurar pelo em ovo, quer dizer, uma abinha embaixo do carro melhorava muito a estabilidade. E os regulamentos ficavam bons no máximo em 6 meses, porque a partir do 6º mês, 8º mês, os carros já estavam mais rápidos do que o ano anterior. Isso é histórico na Fórmula 1, desde que existe Fórmula 1. Inclusive hoje, os carros de hoje, a Fórmula 1 atual, está virando 2, 3 segundos mais rápido que o ano passado. Quer dizer, a evolução é constante. Eu acho que essa evolução tecnológica que existe na Fórmula 1, que é parte do automobilismo, é fantástica, mas o regulamento não consegue parar. Você arrastou toda a família para a Fórmula 1. Era comum em 1972, 74, você no grid com o Ilcinho, a Maria Helena e a Suzy, que é a tua cunhada, cronometrando, e o teu pai lá em cima narrando, contando essa história. Quer dizer, era uma família veloz, cada um na sua especialidade. O meu pai que foi o responsável de tudo, né, Lemir? Porque eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade, ele me levou para Interlagos e eu vi a primeira vez carro de corrida passando. Eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. A partir dali eu fiquei vidrado com corrida, com competição, e tudo que eu fiz na vida, no automobilismo, devo tudo graças ao meu pai que me levou para lá, né? Me levou para o esporte, e eu tive essa paixão, amor pelo automobilismo, ele sempre me apoiou muito. Então isso para mim valeu muito. E a família, de modo geral, acho que também não só no automobilismo, mas qualquer esporte, é aquela base que você retorna para o lugar para ter a paz, para recarregar as baterias, para ter assim o equilíbrio emocional e voltar para a próxima competição. Eu acho que os atletas a nível internacional que competem, que não tem família, eles não conseguem ter uma longevidade como esportista, porque a família é a base de tudo.